Olá, pessoal. Vamos agora à correção da tarefa 19, multiplicação e divisão de números racionais. Então, estou aí na página 121. Lembrando que um número racional, ele pode estar na forma decimal ou na forma de fração, certo? Então, exercício número 1. Que número racional escrito na forma decimal se obtém ao adicionar 10 ao quíntuplo de 7 meios, né? 7 sobre 2. Então, o que ele está querendo? Ele quer saber qual que é o número, qual que vai ser o resultado quando você adicionar o 10 ao quíntuplo de 7 sobre 2. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, né? O que é o quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes. Você vai multiplicar por 5. Então, eu vou pegar o 10, né? E adicionar, ou seja, somar ao quíntuplo de 7 sobre 2, ou seja, 5 vezes 7 sobre 2. Certo? Ele quer saber qual que é o resultado disso. E ele quer esse resultado na forma decimal. Como ele quer na forma decimal, eu vou pegar essa fração aqui e transformar ela em decimal. Como é que a gente transforma uma fração em decimal? Dividindo, né? Então, eu vou pegar o 7 e dividir pelo 2. Qual que é a metade de 7? É 3,5. Então, vai ficar 10 mais 5 vezes 3,5. Certo? O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço a multiplicação. 5 vezes 3,5, ó. Então, 3,5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Sobe o 2. 5 vezes 3 é 15, com 2 que subiu, 17. Uma casa após a vírgula. Então, resultado 17,5. Né? O resultado aqui da multiplicação. Então, vai ficar 10 mais 17,5. O resultado vai dar 27,5. Joia? Esse é o resultado. Então, resposta 27,5. Número 2. Quantos litros aproximadamente consome um carro que faz um percurso de 102,5 quilômetros? Sabendo-se que a média de consumo por quilômetro rodado é de 0,12 litros. Ou seja, né, ele gasta 0,12 litros para percorrer 1 quilômetro. E para percorrer 102,5 quilômetros, o que a gente tem que fazer? Multiplicar. Então, eu vou pegar este valor, 102,5, e vou multiplicar pelo 0,12, para saber quantos litros ele vai consumir se ele percorrer 102,5 quilômetros. Então, eu vou multiplicar aqui dois números racionais que estão na forma decimal. Como é que a gente multiplica número com vírgula? Então, eu vou colocar um número que tem mais algarismos em cima, 102,5 vezes. E o número que tem menos algarismos, a gente coloca embaixo, tá? 0,12. Aqui. Lembrando que na multiplicação, a gente não precisa, não vai ficar necessariamente a vírgula embaixo da vírgula, tá? Agora, na adição e na subtração, sim, a gente coloca a vírgula embaixo de vírgula, beleza? Como é que eu multiplico dois números na forma decimal, ou seja, com vírgula? Você faz a conta normal, como se não tivesse a vírgula, tá? E aí a gente coloca a vírgula só no resultado final. Então, aqui 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 que subiu vai dar 5. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Pula uma casa, e agora eu vou multiplicar pelo 1. Então, vai ficar 5, 2, 0 e 1. Pula uma casa e multiplica tudo pelo 0. Então, vai dar 0, 0, 0,
0. E agora soma. Então, vai dar 0, aqui vai dar 10, sobe 1, aqui vai dar 1 mais 0 mais 2 mais 0 vai dar 3, aqui 2, 0 e 0 dá 2, 1 com 0 dá 1, e aqui vai dar 0. E aí eu conto quantas casas após a vírgula, né? Então, aqui no primeiro número eu tenho uma casa após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, no total, eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, eu venho aqui no resultado e dou 3 pulinhos para trás, ó, começando aqui. Então, 1, 2, 3. Certo? A vírgula vem parar aqui, ó. Quando o número ele inicia com 0, né? Eu posso tirar esse 0 fora. E aqui também, ó, esse zerinho, posso excluir, né? Resultado, 12,3. Então, resposta irá consumir 12,3 litros de combustível, certo? Número 3. Calcule. Então, ó, são multiplicações aqui. Quando a gente vai fazer multiplicação, com números positivos e negativos, né, tem que lembrar da regrinha de sinal da multiplicação, né? Então, vamos relembrar aqui, ó. Positivo vezes positivo, positivo vezes negativo, negativo vezes positivo e negativo vezes negativo. As regrinhas, pessoal, para os números racionais são as mesmas que a gente viu para os números inteiros. Então, aqui, mais com mais dá mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. Ou seja, ó, sinais iguais fica positivo. E quando os sinais forem diferentes, o resultado fica negativo. Essas regras só valem para a multiplicação e para a divisão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, faz a regrinha de sinal. Então, na letra A, nós temos aqui, ó, esse é negativo e esse aqui é positivo, né? Negativo com positivo dá negativo. Agora faz a multiplicação. 0,75 vezes o 0,3. Então, 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, mais 1 que subiu, 22. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Por uma casa, multiplica tudo por 0. Agora soma. 5, 2, 2 e 0. Eu tenho 2 casas e uma casa aqui. 3 casas após a vírgula, dou 3 pulinhos para trás. 1, 2, 3. Então, o resultado, menos 0,225. Tá? Na letra B, a gente tem aqui um número que está na forma decimal e outro na forma de fração. Então, tem que transformar ou o decimal em fração ou a fração em decimal. Nesse caso, eu vou transformar o decimal em fração. Então, 3,4 em fração, gente, sem a vírgula fica 34, né? Dividido por 10. Por que 10? Porque eu tenho uma casa após a vírgula, né? Se eu tivesse 2 casas após a vírgula, eu ia dividir por 100, 3 casas dividir por 1000, tá? Então, 34 sobre 10 vezes 5 sobre 17. Como é que a gente multiplica a fração? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo e simplifica o resultado no final. Mas, lembrem-se que a gente pode usar a regra do cancelamento para facilitar as contas. Então, no caso aqui, ó, esse 34 ele pode ser simplificado com o 17.
né? Porque o 34 ele é o dobro do 17. Então, eu posso simplificar os dois pelo próprio 17. Assim como eu faço a simplificação da fração. Tá? Então, o 34 e o 17 dá para simplificar pelo 17. O 34 ele vai virar 2 e o 17 ele vai virar 1. Né? E o 5 também dá para simplificar com o 10. Os dois podem ser simplificados pelo 5. Então, simplificando por 5, o 5 vai virar 1 e o 10 ele vai virar 2. E ainda dá para simplificar mais, ó, esse 2 com esse 2 de baixo. Simplificando por 2, ó, esse vira 1, esse vira 1. E o resultado vai ficar 1 vezes 1, que é 1, sobre 1 vezes 1, que é 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Então, o resultado dessa multiplicação é igual a 1, certo? Na letra C, nós temos aqui duas frações. Então, vamos lá, regrinha de sinal, ó. Menos com menos dá mais. Como é que eu multiplico fração? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, certo? Você pode fazer aqui a regra do cancelamento também, tá? Mas se você não quiser fazer o cancelamento, você multiplica normal e simplifica no final, tá? Então, aqui, 5 vezes 4 dá 20, sobre 6 vezes 10 dá 60. E aí, simplifica, ó. Aqui dá para cortar os dois zerinhos, né? Corta o zerinho em cima, o zerinho de baixo, e ainda fica 2 sobre 6, que dá para ser simplificado por 2. Então, simplificando por 2 e por 2, vai ficar 1 sobre 3. Beleza? Se você fizesse a regra do cancelamento, ó, você ia chegar no mesmo resultado. Nós temos assim, ó. Como é que seria o cancelamento aqui, ó? Esse 5 dá para simplificar com esse 10, né? Então, simplificando por 5, o 5 ia virar 1 e o 10 ia virar 2, né? E o 4 dá para simplificar com o 6, por 2 também, ó. O 4 vira 2, o 6 vai virar 3. E ainda dá para simplificar mais, ó. Esse 2 com esse 2 aqui. Simplificando, esse 2 vira 1, esse 2 vira 1. Resultado, ó, menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3, tá? Chegamos aqui no mesmo resultado, tá bom? Exercício 4. Então, aqui eu vou multiplicar esses valores, né? Ele quer saber, determine os números racionais para cada um dos produtos abaixo. No caso aqui, eu vou usar o cancelamento. Então, o 2 não dá para simplificar com ninguém, mas o 14 dá para simplificar com o 7, né? Então, o 14 e o 7, simplificando por 7, o 14, ele vira 2. E o 7, ele vira 1. O 10 dá para simplificar com 5, né? Simplificando com 5, o 10 vira 2, o 5 vira 1. Agora, não dá para simplificar mais nada. Só resta multiplicar, né? Regra de sinal, ó, positivo, né? Positivo com negativo dá negativo, com negativo dá positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Sobre 1 vezes 1 vezes 3 vai dar 3. Resultado, 8 terços. Bom, na letra B, nós temos aqui um número decimal e duas frações. Então, vou transformar esse decimal em fração. 0,6, aliás, menos 0,6 em fração é menos 6 sobre 10. Então, vai ficar menos 6 sobre 10 vezes 4 sobre 3
vezes 4 sobre 8. Dá para fazer o cancelamento aqui? Dá para fazer. Então, ó, esse 6, posso simplificar com o 10, com o 3 ou com o 8 até, né? Eu vou simplificar o 6 com o 10, porque o 10 já está embaixo do 6. Então, simplificando, dá para simplificar por 2, né? O 6 vira 3, o 10 vira 5. E o 10 vira 5, né? Simplifiquei por 2. E ainda dá para simplificar, ó, esse 3 com esse 3 aqui. Então, simplificando esse 3 com esse, o 3 ele vira 1, esse 3 ele vira 1 também. O que mais que dá para simplificar? Ó, o 4 com o 8, né? Simplificando por 4. O 4 vira 1, o 8 vira 2. E ainda dá para simplificar esse 4 de cima com esse 2 de baixo. Simplificando por 2, o 4 vira 2 e o 2 vira 1. Então, o resultado vai ficar, vamos fazer a regrinha de sinal, ó, menos com mais, quando não tem um sinal é positivo, né? Aqui também. Então, menos com mais é menos, com mais é menos. Então, o resultado fica menos. O que sobrou em cima? 1 vezes 2 vezes 1. 2 sobre 5 vezes 1 vezes 1 é 5. Então, o resultado, menos 5 sobre, menos 2 sobre 5. Certo? Letra C. Na letra C, nós temos aqui, ó, 2 decimais e uma fração. Então, é mais fácil transformar essa fração em decimal. 1 sobre 2 em decimal é 0,5, né? Agora, eu vou multiplicar esses três números. 3,2 vezes 1,8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 3, 24, mais 1 que subiu, 25. Pulo uma casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3 é 3. Aqui vai dar 6, aqui dá 7. Aqui dá 5. 2 casas após a vírgula, 5,76. Agora eu vou pegar os 5,76 e ainda falta multiplicar pelo 0,5, né? 5 vezes 6 é 30, sobe o 3. 5 vezes 7 é 35, mais 3, 38. Sobe o 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. Pula uma casa, multiplica por 0. 0, 0 e 0. Resultado, 0, 8, 8, 2. 2 casas aqui, uma casa aqui, 3 casas após a vírgula. Então, vem aqui no resultado, 1, 2, 3. Então, vai dar 2,88. Mais com menos dá menos, com mais dá menos. O resultado fica menos 2,88. Joia? Exercício número 5. Determine o produto. O que é produto? Multiplicação. Determine o produto do menos 5 quartos pelo seu inverso. Menos 5 quartos, eu vou multiplicar pelo inverso dele. O que é inverso, gente? O inverso, você só troca os números, né? Mantém o sinal e troca os números. Então, o 4 vai para cima, o 5 vem para baixo. Agora, multiplica, ó. Menos com menos dá mais. 5 vezes 4 dá 20. Sobre 4 vezes 5 dá 20. E 20 sobre 20 é igual a 1. Lembram do exercício da tarefa passada? Quando eu multiplico dois números inversos, o resultado sempre vai dar 1. Beleza? Número 6. Se dividirmos o número menos 35 pelo número mais 40, que número racional obtemos para, letra A, a forma fracionária?
Então, lembrando que toda divisão pode ser representada na forma de fração, porque toda fração ela é uma divisão, né? Por exemplo, se eu quiser representar essa divisão aqui, ó, 7 dividido por 2, como é que fica na forma de fração? 7 sobre 2, tá? Se eu quiser dividir, 3 dividido por 10. Como é que eu represento essa divisão em fração? 3 dividido por 10, né? Então, o número que está fora vai em cima, o número que está dentro da chave, ele vai embaixo, né? Então, essa divisão aqui, ó, menos 35, né, dividido por mais 40, na forma de fração, como é que fica? Menos 35 sobre mais 40. Certo? Só que a gente pode simplificar, né? Primeira coisa, eu posso juntar os dois sinais. Porque menos com mais, na divisão, é menos. Então, posso trocar esses dois aqui pelo sinalzinho de menos, tá? E agora simplifica. O 35 e 40 podem ser simplificados pelo 5. Então, simplificando por 5, em cima e embaixo, né? Vai ficar 7 sobre 8. Pronto, ó, esse é o resultado na forma de fração, certo? Agora, na letra B, ele quer o resultado na forma decimal. Então, você vai pegar o 35 e vai dividir pelo 40. Só que, como a gente já tem a forma fracionária, basta você dividir o 7 pelo 8. Então, na forma decimal, ó, aqui está na forma de fração, né? Basta você transformar a fração em decimal. Então, 7 dividido por 8, né? Fazer a continha aqui, ó. 7 dividido por 8. Então, aqui não dá para dividir, aumentam 0, 0, o 8, ele cabe 8 vezes no 70, né? 8 vezes 8, 64. Para 70, faltam 6. Aumentam 0. O 8 cabe 7 vezes no 60. 8 vezes 7, 56. Para 60, faltam 4. Aumentam 0. O 8 ele cabe 5 vezes no 40. 8 vezes 5, 40. Para 40 não sobra nada. Então, na forma decimal, vai ficar menos 0,875. Tá bom? Então, na forma aqui de fração, menos 7 oitavos. E na forma decimal, menos 0,875. Tá joia? Vamos ao 7. Agora é divisão, tá? A regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Ou seja, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo. Então, nesse caso aqui, ó, 2 negativos, ó, menos com menos, então já sei que o resultado vai dar mais. E agora você divide 0,48 dividido por 0,8. 0,48 dividido por 0,8. Jefferson, como é que eu divido número com vírgula? Primeira coisa, você vai igualar as casas. Aonde está faltando casa, você completa com o 0. Então, aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu vou completar com 0, né? Completa com 0 aqui, ó. Quando você igualou as casas, aí você pode tirar a vírgula. Tá? E aí vai ficar 48, ó, tirei a vírgula, tá? Aí vai ficar 48 dividido por 80. O 48 ele é menor, então eu vou completar com 0, iniciar 0, tá? Quantas vezes 80 cabe no 480? Ele vai caber exatamente 6 vezes, né? Porque, ó, 80 vezes 6 vai dar exatamente o 480, né? Então, ele cabe 6 vezes. 6 vezes 80 dá 480. Para 480, não sobra nada.
Então, o resultado é 0,6. Tá joia? Letra B. Na letra B, nós temos aqui o primeiro número na forma decimal e o segundo na forma de fração. Então, é mais fácil aqui transformar a fração em decimal. Porque, ó, 1/4 em decimal é 0,25. Tá? Então, aqui, ó, é menos 0,25. Tá? Então, a gente vai ter aqui 5,4 dividido por menos 0,25. Vamos ver o sinal primeiro, ó. Esse aqui é positivo, né? Esse aqui é negativo. Positivo com negativo dá negativo na divisão. E agora vamos dividir. 5,4 dividido por 0,25. Então, vamos completar as casas. Ó, agora está faltando uma casa aqui, né? Então, vou completar com 0. Agora as casas estão igualadas. Agora eu tiro a vírgula. Tira a vírgula, tira a vírgula. Vai ficar 540 dividido por 25. Então, eu vou pegar aqui o 54 primeiro. Quantas vezes o 25 cabe no 54? Cabe 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. Para 54, faltam 4. Agora, abaixo 0. Quantas vezes o 25 cabe no 40? Ele vai caber uma vez só, né? 2 vezes vai passar. Então, 1 vezes 25 dá 25. Para 40, faltam 15. Beleza, agora não tem mais ninguém para baixar. E o 15, ele é menor que o 25. Então, agora a gente completa um 0 e coloca a vírgula. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 150? Vai caber 6 vezes, né? Ó, 6 vezes, porque 25 vezes 6, ó, vai dar 150. 6 vezes 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes 2 é 12, com 3 é 15, então vai ficar 150. Beleza? 6 vezes 25 dá 150, para 150 nada. Então, o resultado é menos 21,6. Tá? Vou colocar em vermelho aqui. Menos 21,6. Beleza? Letra C. 0,84 dividido por 2,8. Os dois são positivos, o resultado é positivo. Agora divide, ó. 0,84 dividido por 2,8. 2 casas após a vírgula. Aqui uma casa só. Então, falta completar um 0 aqui, ó. Completa um 0 e tira a vírgula. E aí vai ficar 84 dividido por 280. O 84 ele é menor. Então, vamos precisar de um 0. Acrescenta um 0 aqui e coloca 0, vírgula. Agora ficou 840 dividido por 280. Quantas vezes o 280 cabe dentro do 840? Ele vai caber exatamente 3 vezes. 280 vezes 3. Ó, vai dar 0, aqui vai dar 24. 2 vezes 3 dá 6, com 2, 8, né? 840. Então, ele cabe 3 vezes. 3 vezes 280 vai dar 840. Para 840 não sobra nada. Então, o resultado mais 0,3. Tá? Vou ficar em vermelho aqui. Positivo. Beleza? Agora, na letra D, nós temos uma divisão de 2
frações. Então, o resultado eu vou deixar em fração, tá? Como é que eu divido fração? Vamos lembrar aqui, ó. A fração, pessoal, ela vai virar uma multiplicação, tá? Então, você vai copiar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda, tá? É assim que a gente divide fração, tá? Então, ó, a divisão, ela vira uma multiplicação, tá? Ó, a divisão, ela vira uma multiplicação. Multiplicação. E a segunda fração, ela é invertida, tá? A gente inverte ela. Certo? Inverte. Agora, é só multiplicar. Não, não dá para cancelar nada aqui, né? Porque, ó, não tem nenhum número em cima que dá para cancelar com algum de baixo. Então, aqui é só multiplicar. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 5 e 16 vezes 2. 1 vezes 5 é 5. E 16 vezes 2 é 32. Fica em vermelho aqui. Então, vai ficar 1 vezes 5 é 5, né? E 1 vezes 2 é 32. Não dá para simplificar, o resultado fica assim mesmo. Beleza? Número 8. Determine o quociente. O que é quociente? Resultado de uma divisão, tá? Então, vou dividir. Determine o quociente, ou seja, o resultado, entre essas duas frações aqui. E dê o resultado na forma decimal. Tá? Então, ele quer o resultado na forma decimal. Então, vamos lá, ó. Menos 24 sobre 11, tá? Eu vou dividir por 15 sobre 33. Beleza? Divisão vira multiplicação. Então, menos 24 sobre 11 vezes. Inverte a segunda. Ó, o 33 vai para cima, o 15 vem para baixo, né? Beleza. Dá para fazer o cancelamento? Dá. Ó, o 24 e o 15 dá para simplificar por 3, né? Os dois estão na tábua do 3. Vamos resolver aqui primeiro o sinal, ó. Negativo com positivo dá negativo, né? Vamos lá, simplificando o 24 e o 15 por 3. O 24 vira 8 e o 15 vira 5. E ainda dá para simplificar o 33 com o 11, né? Pelo próprio 11. O 33 ele vira 3 e o 11 ele vira 1. Agora não dá. Não dá mais para simplificar nada. Então, agora multiplica. 8 vezes 3 é 24, sobre 1 vezes 5 é 5, né? E ficou negativo por causa da regrinha de sinal, né? Negativo com positivo dá negativo, certo? Então, esse é o resultado, menos 24 sobre 5. Porém, ele quer na forma decimal. Então, a gente vai ter que dividir o 24 pelo 5. 24 dividido por 5. 24 por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 24? Cabe aqui 4 vezes, né? 4 vezes 5 dá 20, para 24 sobram 4. Não dá para dividir, aumenta um zero, coloca vírgula. O 5 cabe 8 vezes no 40. 8 vezes 5, 40, para 40 não sobra nada. Então, o resultado aqui, pessoal, vai dar menos 4,8. Tá bom? Jefferson, por que você dividiu? Porque ele pediu o resultado na forma decimal. Tá bom? O 9. Luísa dividiu o número racional
menos 15 por 36 por outro número racional e obteve como resultado menos 5 sobre 9. Qual foi o número que dividiu menos 15 por 36? Pessoal, ó, eu vou fazer esse exercício com um exemplo, com números inteiros, para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um exemplo só, tá? O 8 e vou dividir por um determinado número, tá? Que eu não sei qual é. E o resultado é 2. Eu quero saber qual é esse número que eu dividi o 8, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, a gente sabe que é o 4, né? Porque o 8 dividido por 4 dá 2. Mas como é que eu faço para descobrir esse número se eu não souber? Bom, eu vou pegar o 8 e vou dividir pelo resultado. Porque, ó, quanto que é 8 dividido por 2? É 4, né? Então, eu vou pegar aqui o 8. Ó, se eu pegar aqui o 8 e dividir pelo resultado, ó, vai dar 4, né? Então, esse número aqui, ó, é o 4, tá? Agora, vamos pensar aqui na fração. Então, aqui a Luísa, ela pegou esse número, né, menos 15 sobre 36, tá? Menos 15 sobre 36. Ela vai dividir esse número por um número que eu não sei qual é, tá? Então, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, não sei qual é esse número, tá? E o resultado tem que dar quanto? Menos 5 sobre 9, tá? Aí eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, ó. O que eu faço para descobrir esse número? Eu vou pegar o menos 15 sobre 36 e vou dividir pelo resultado, ó. Vou dividir pelo resultado para poder achar quem é esse número aqui, ó. Tá? Vamos ver então. Então, agora eu vou pegar o menos 15 sobre 36 e vou dividir pelo resultado. Tá? Então, aqui eu tenho uma divisão de duas frações, né? Menos com menos dá mais. Aliás, vamos primeiro transformar em multiplicação, né? Menos 15 sobre 36. Vou multiplicar pelo inverso, né? Menos 9 sobre 5, tá? Só um detalhe, pessoal. Eu posso aplicar o cancelamento aqui na divisão? Não. Primeiro, eu tenho que transformar em multiplicação para poder aplicar o cancelamento, tá? Eu não posso simplificar o 15 com 9, porque aqui eu tenho uma divisão. O cancelamento só vale na multiplicação. Então, aqui eu vou pegar, vou fazer aqui o cancelamento, transformar em multiplicação, né? Aí dá para simplificar o 15 com o 5, né? Aí, simplificando por 5, aqui vira 3, aqui vira 1. E o 9 dá para simplificar com o 36, simplificando por 9 mesmo, né? Então, por 9 aqui fica 1, 36 por 9 vai ficar 4. Agora não dá para simplificar mais nada. Então, agora só resta multiplicar, ó. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4. Então, ó, o número que ela dividiu foi 3 quartos, tá? Então, resposta, o número que dividiu o menos 15 por 36 foi o mais 3 quartos. Tá bom? Beleza? Como é que eu faço para saber se está certo? Vamos tirar a prova real aqui. Vamos ver se realmente vai dar correto aqui, ó. Vamos pegar o menos 15 por 36, ó. Prova real, tá? Prova real.
pegar o menos 15 por 36, aí vou dividir por 3/4, ó, por mais 3/4. Vamos ver se realmente vai dar menos 5 nonos, né? Então, a divisão, ela vira uma multiplicação, menos 15 por 36, vezes, eu vou inverter a segunda, tá? Vamos ver quanto vai dar, ó, mais com menos dá menos, né? Agora o 15 simplificando com 3, ó. Simplificando com 3, o 15 vira 5, o 3 vira 1. O 4 com 36, ó, por 4, o 4 vira 1, 36 ele vira 9, né? Aí vai ficar 5 vezes 1, que é 5. E 9 vezes 1, que é 9, ó. Deu exatamente o menos 5 nonos, tá? Então, nossa resposta está correta. Beleza? E para finalizar, o exercício número 10. Então, sabendo que A é igual a menos 3/7, B é igual a 45 sobre 56, calcule A dividido por B. Então, eu vou pegar o menos 3/7, que é o A, né? E vou dividir por 45 sobre 56. Divisão de fração. Vai virar multiplicação. Então, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ó. 56 por 45, tá? Aí, multiplicando essas duas frações, dá para fazer cancelamento? Dá, né? Primeiro, ó, vamos fazer a regra de sinal, ó. Menos com mais vai dar menos. O resultado é menos. Tá? Agora, o 3 e o 45 podem ser simplificados pelo 3, né? Simplificando por 3, ó, o 3 vira 1, e o 45 simplificado por 3, ele vira 15. Tá? Agora, o 56 e o 7 também dá para simplificar por 7. Simplificando por 7, o 56 ele vira 8, e o 7 ele vira 1. Agora não dá para simplificar mais nada. Então, vai ficar 1 vezes 8, que é 8, sobre 1 vezes 15, que é 15. Tá? Não dá para simplificar o 8 com 15, então esse é o resultado final, menos 8 sobre 15. Tá? Resposta: menos 8 sobre 15. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem me escrever ou tirar em sala de aula. Tá joia? É isso então. Obrigado, pessoal, e até a próxima.